Irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade da Ascensão do Senhor ao céu. Estamos mais uma semana então e encerramos o tempo pascal, a solenidade de Pentecostes. Então, essa solenidade da Ascensão, que de fato, como a igreja coloca, é uma solenidade, ou seja, de fato é um marco a ser celebrado na igreja, algo importante na nossa fé cristã católica, algo que traz algo para a nossa conversão, para a nossa vida, e é importante nós refletirmos sobre a ascensão do Senhor. Então, a ascensão é essa volta, Jesus volta para o Pai. Ele vem, nós sabemos que ele desce, para se encarnar, o Filho de Deus. São João começa no prólogo, lá no primeiro capítulo, dizendo: olha, o Verbo era Deus, mas depois ele vai dizer: o Verbo se fez carne. Então Jesus se fez, o Filho de Deus, o Verbo de Deus se fez um ser humano e divino, veio para nos salvar e dar a sua vida na cruz por nós. E dando a sua vida na cruz por nós, nos salva. Mas não para, ele ressuscita dos mortos, então prepara um novo povo de Deus. Então agora ele começa a preparar, ele escolheu os 12 apóstolos, que são agora as 12 colunas, novas colunas do povo de Deus. Como no Antigo Testamento, as 12 tribos, agora então Jesus é os 12 apóstolos. Então, a partir dos 12 apóstolos, Jesus agora constitui um novo povo de Deus. Então, e vai, claro, a partir deles, unindo outras pessoas, e vai dando, e vai ensinando esses apóstolos, e aí eles vão ser as primeiras testemunhas da sua ressurreição. Ele não deixa dúvidas disso. Então, para quê? Para que ele pudesse então agora preparar esse tempo que agora vamos celebrar a partir de hoje, nessa semana que inicia daqui para frente. Então Jesus, ele completa a sua missão, ele salva a humanidade, prepara e institui a sua igreja, o novo povo de Deus. E tendo completado a sua missão, agora então ele volta para o Pai. E essa volta para o Pai também tem um significado para nós, humanidade, algo de vitória, porque Jesus, ele se tornou um ser humano. Então agora Jesus, quando volta para o Pai, ele volta com a nossa humanidade. Então é a nossa humanidade que agora entra na glória de Deus, no mais alto dos céus, participa agora da glória de Deus. Então nos aponta já também a nossa meta. Já o homem agora, a humanidade está redimida, está salva. A nossa meta é justamente agora participar da glória de Deus. Então isso para nós tem consequências claras, porque uma das coisas que nós professamos na nossa fé, nós cremos na vida eterna. Então que foi nos alcançado justamente pela vitória de Cristo. Então já temos, irmãos, o 7º dia, estamos celebrando. Então nós cremos na vida eterna. Então tudo aquilo que nós vivemos, toda a dedicação, todo o cuidado, todo o carinho que foi feito, não foi perdido. Isso foi agora elevado ao céu. Toda a vida da pessoa, a caridade, a misericórdia, tudo aquilo que ela viveu, agora é elevado com ela, é elevado ao céu, não termina. Então a ascensão marca justamente essa vitória também da humanidade. Jesus alcançou para nós essa graça. Depois, claro, nos mostrou o caminho para chegar lá. Nos deu a igreja, nos deu os sacramentos, a sua palavra, nos ensinou como devemos viver, mostrou na sua humanidade como devemos viver. E hoje mesmo ele diz que vai estar conosco, todos os dias. Então nos deu todas as graças que precisamos para que um dia a gente possa chegar na nossa meta.
E a nossa meta nessa vida qual é? É um dia, né, participar da glória de Deus, chegar na casa do Pai. Então a ascensão nos marca isso em primeiro lugar. Jesus cumpriu a sua missão e a sua humanidade agora na Trindade nos mostra para onde o Senhor quer nos levar, para onde podemos, se nós tivermos Jesus como Senhor e caminharmos com Ele nessa vida, pela graça e contando com a sua misericórdia, poderemos participar da glória de Deus. Vocês viram aqui os catecúmenos, né? A gente perguntou: o que vocês pedem? A fé em Cristo. E perguntando: e essa fé, o que vai lhe dar? E eles respondem: a vida eterna. Então, vida eterna que hoje também nós celebramos na ascensão do Senhor. Lembramos agora a nossa humanidade já participa da glória de Deus. Claro, depois com Maria, que também agora é a ressuscitada, né, está na glória de Deus, participando da glória de Deus, que também é sinal agora também nosso. Nós celebramos isso em outra solenidade, que seria a Assunção de Maria ao céu. Então hoje lembramos a ascensão do Senhor. Então essa ascensão, ela encerra um momento, que é a missão própria de Jesus, e abre uma outra porta. Hoje a gente vê no Evangelho que Jesus ele vai subir ao céu, mas o que ele faz quando ele vai subir ao céu? Ele diz aos seus apóstolos: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra, portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a observar tudo o que vos ordenei. Então, fecha-se esse ciclo e agora abre a missão da igreja. Então agora isso é a grande missão da igreja, é essa: ide e evangelizai todos os povos, fazendo discípulos do Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dando o nosso testemunho. Então aí está a missão que jamais podemos abrir mão, está na nossa essência, né? Aqui existe um mandato divino. Jesus diz: ide. Então jamais a gente pode dizer não vou, é ide. Então essa paróquia existe para quê? Para evangelizar. Qualquer comunidade na igreja existe para evangelizar. É a essência, é a alma da igreja, evangelizar. Agora, para que essa evangelização possa acontecer com eficácia, não basta apenas o nosso esforço humano. Não é uma obra humana isso. A igreja, acima de tudo, é uma obra de Deus. Ela vem da Trindade, ela vem de Deus, a igreja, ela desce do céu para nós. E vai se encarnar, claro, pois através de nós. Mas o que Jesus diz? Fiquem em Jerusalém, lá para os apóstolos, até vocês serem revestidos da força do alto. Então essa ascensão abre justamente agora para a próxima solenidade que vamos celebrar na semana que vem, que é de extrema importância para nós, que é a solenidade de Pentecostes, que é justamente onde a igreja ela vai ser revestida. Ou seja, quando a gente fala igreja, somos todos os batizados, nós vamos ser revestidos. Naquele momento, claro, os apóstolos, mas é a igreja que é revestida da força de Deus, do próprio Deus, o Espírito Santo que desce, ele, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, desce sobre a igreja, desce e permanece, não só externamente, mas ele entra e derrama dentro do coração daqueles homens, na alma deles, uma vida nova, uma graça divina,
algo que veio de Deus, que não é humano. E agora, unido nessa humanidade, vai ser como algo que vai impulsionar essa igreja a evangelizar. E claro, vai conceder à igreja a realizar uma obra, a fazer obras que estão muito acima da nossa humanidade. Porque a conversão de uma pessoa não é uma obra humana. Conhecer Jesus como ele deve ser conhecido é uma ação da graça de Deus sobre a pessoa. É a ação do Espírito de Deus que desce, que age naquela pessoa. Mas Deus conta aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho, com a nossa oração, com a nossa penitência, com nossos projetos, nós vamos agora, começar as nossas pastorais, os nossos movimentos, a nossa oração. Você que na sua casa educa os seus filhos na fé, traz os seus filhos para batizar, bota na catequese, e o diálogo todo que existe no mundo com as situações que vivemos, os testemunhos nas mais diversas culturas que temos que dar, mais diversas situações que temos aí à nossa volta. Então, aonde esse mandato do Senhor está, o Espírito Santo ele vai agir nessa direção. Então, se nós nos abrirmos à ação do Espírito Santo, se você se abrir à ação de Deus na sua vida, ele vai lhe impulsionar a evangelizar. Não tem como, uma pessoa da Trindade dizer uma coisa e a outra fazer outra contrária. Então Jesus diz: ide, vocês vão ser revestidos da força do alto, que é a ação do Espírito. Então esse Espírito que o Pai e o Filho enviam sobre nós, vão nos impulsionar a glorificar Jesus, a testemunhá-lo, a anunciá-lo, a amá-lo, a viver os mandamentos, a sermos misericordiosos, a colocarmos em prática, a sermos sinais do amor de Deus aqui na terra. Então, essa solenidade da Ascensão abre para toda essa dimensão da missão da igreja, da ação do Espírito, da busca de santidade, que ao final dessa caminhada nos levará para a vida eterna. Então, irmãos e irmãs, agradecemos a Deus essa graça de hoje, dessa solenidade da Ascensão do Senhor. Isso nos consola, nos fortalece no meio das nossas dificuldades. É como diz aqui na segunda leitura, que o Senhor faça ver, para que saibais a esperança que o seu chamamento nos dá. Ou seja, veja a graça. Deus coloca no nosso coração uma esperança, uma certeza de que a morte não tem a última palavra, que Deus tem a última palavra, e a palavra de Deus é de vida e de vida eterna. E hoje a Ascensão justamente marca isso, a vitória da nossa humanidade em Cristo Jesus. Então, todos aqueles unidos a Cristo Jesus também, na perseverança nessa vida, também participarão da glória. A Ascensão também nos mostra agora o caminho que foi aberto. Então, irmãos e irmãs, que Deus nos fortaleça, e a gente não desperdice o tempo da nossa vida, mas que a gente entregue a nossa vida ao Senhor, possamos caminhar com Ele todos os dias, já que Ele vai estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Passamos um momento de silêncio agora, acolhendo no nosso coração a palavra do Senhor.